Bom dia, são 8h15, terça-feira, 19 de maio. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. As novas regras para a prestação de serviços terceirizados, já aprovadas pela Câmara, estão em análise no Senado. O texto será debatido em sessão plenária temática na manhã de hoje. A proposta aprovada pela Câmara não faz distinção entre a atividade fim e a atividade meio. Na prática, permite a terceirização de qualquer setor de uma empresa. De acordo com o texto, a fornecedora de mão de obra terceirizada e a empresa contratante passam a ter responsabilidade solidária nas obrigações trabalhistas e podem ser acionadas na Justiça em conjunto. A contratante tem obrigação de fiscalizar se a contratada está em dia com os direitos trabalhistas. Quando a terceirização for entre empresas que pertençam à mesma área econômica, todos os trabalhadores serão representados pelo mesmo sindicato, mas acordos e convenções de trabalho não precisarão incluir os terceirizados. A empresa que fornece mão de obra terceirizada pode subcontratar trabalhadores de outra empresa em casos de serviços técnicos altamente especializados. As fornecedoras de mão de obra pagarão alíquota de 11% sobre a receita bruta para a Previdência Social. Vários senadores se manifestaram contra o texto aprovado pela Câmara. De cada 10 acidentes de trabalho fatais, 8 ocorrem entre trabalhadores terceirizados, devido à falta de treinamento e investimentos em qualificação. Eu diria que nunca ocorreu na história do país, nos últimos 50 anos, uma ameaça tão grande ao direito dos trabalhadores. Não podemos nos apressar. Não podemos, em nenhuma hipótese, abraçar iniciativas que venham a trazer prejuízos para os trabalhadores. Nós não podemos aceitar que se coloque agora para o Senado a imposição de aceitar essa pauta e votar essa pauta de afogadilho. Para a Confederação Nacional da Indústria, o projeto ajuda a modernizar as relações de trabalho. O processo de terceirização é um processo em que o Brasil já está engajado, que o mundo está engajado. Ele favorece a especialização, ele favorece a produtividade. Se você quer realmente avançar, quer gerar empregos, quer garantir e dar qualidade ao emprego também, ao funcionário, você tem que regulamentar. Isso traz um problema, por exemplo, com o enquadramento sindical. Profissões que têm garantias históricas, como jornada de 5, 6 horas, passariam a ser terceirizadas para outras empresas que muitas vezes não se submetem a essa convenção coletiva. E por isso não tem a mesma jornada, não tem os mesmos salários, não tem os mesmos benefícios, ou seja, haveria uma clara precarização. A pessoa que ganha X passaria de um dia para a noite a ganhar X menos Y. Que tem que regularizar 12 milhões de trabalhadores terceirizados, hoje estão jogados a Deus dará, sem nenhuma representatividade, sem nenhum direito garantido. Eu costumo dizer que a terceirização é a escravidão branca, porque nós são trabalhadores que só recebemos ordens, direitos quase nenhum. Que o Senado faça uma avaliação melhor do que na Câmara e olha mais para os trabalhadores. A regulamentação do serviço terceirizado deve ser votada em 4 comissões do Senado antes de ir a plenário. Para reforçar o debate sobre o projeto de lei, o presidente Renan Calheiros convocou uma sessão temática com representantes da Justiça do Trabalho, das centrais sindicais e dos empresários. E a nossa programação transmite ao vivo a sessão temática. Mas quem quiser vir ao Senado poderá acompanhar o debate do Auditório Petrônio Portela, com capacidade para 500 pessoas. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle realiza reunião deliberativa daqui a pouco, às 9 da manhã. Entre os projetos na pauta da reunião desta terça-feira está o que exige a instalação de sistemas de captação e reaproveitamento de águas pluviais nas obras do programa Minha Casa Minha Vida. Lançado em 2009, o programa Minha Casa Minha Vida financia a aquisição da casa própria para famílias com renda inferior a R$ 1.600. De acordo com o governo federal, mais de 2 milhões de moradias já foram entregues até agora. A previsão é de que até 2018, mais 3 milhões de unidades sejam construídas. Se o projeto for aprovado,
Todas elas terão que contar com sistemas de captação e reaproveitamento de água da chuva, uma estratégia para enfrentar a escassez de água. O programa Ecosenado mostrou em 2013 o que deve ser feito para que a água da chuva possa ser aproveitada com segurança nas residências. A água da chuva, apesar dela ser uma água pura, ela se contamina com uma superfície de coleta. Então, por exemplo, nas coberturas, nos telhados, você tem uma série de contaminantes: terra, poeira, galhos, folhas, às vezes até mesmo excremento de aves, né? Então essa água da chuva é captada por calhas e condutores que vão transportar essa água até o filtro. Esse filtro vai estar removendo essas impurezas. Segundo as Nações Unidas, até 2025, 3 bilhões de pessoas enfrentarão o problema da falta de água potável para o consumo humano. No Brasil, o problema sempre esteve restrito à região Nordeste, mas o aumento da população nas grandes cidades, aliado à degradação dos mananciais e ao mau uso deste recurso, trouxe a falta d'água para a região Sudeste, que hoje enfrenta a pior crise hídrica da sua história. O cenário de mudanças climáticas veio para ficar. Então, a gente tem dados já do painel brasileiro de mudanças climáticas mostrando que o clima vai mudar muito até 2050. Então, é previsto, por exemplo, que na região centro-norte do país, que 40%, chova 40% menos na região centro-norte até 2050. A gente está falando de uma redução de 40% de chuvas. O plenário do Senado decide hoje à tarde se o jurista Luiz Edson Fachin será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, ele passou por uma maratona de questionamentos na comissão encarregada de sabatinar os candidatos à Corte Suprema. Na CCJ, o placar foi de 20 votos favoráveis à indicação e 7 contrários. O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, começou nesta segunda-feira uma visita de 4 dias ao Brasil. Ele vai passar pelo Congresso hoje à tarde. Em 2012, a China embargou a carne brasileira devido a um caso de vaca louca. As exportações brasileiras podem ser liberadas novamente durante a visita do primeiro-ministro chinês Li Keqiang. Ele chega ao Brasil numa comitiva que inclui 5 ministros e 120 empresários. Os acordos podem representar investimentos chineses no valor de 50 bilhões de dólares. A presidente Dilma Rousseff vai receber Li Keqiang nesta terça-feira em Brasília. O primeiro-ministro da China vai fazer uma visita de cerca de 25 minutos ao Congresso Nacional. Depois de subir a rampa, ele será recebido aqui no Salão Nobre do Senado pelo presidente Renan Calheiros, com quem vai trocar presentes. Li Keqiang segue depois para a Câmara, onde será recebido pelo presidente Eduardo Cunha. Li Keqiang é o chefe de governo da China. O chefe de Estado é o presidente Xi Jinping, que visitou o Brasil em abril do ano passado. O primeiro-ministro chinês visitará também Colômbia, Peru e Chile no giro pela América Latina. Uma CPI do Senado busca saídas para uma tragédia nacional e cotidiana, o assassinato de jovens. Ontem à noite, o colegiado fez a primeira audiência pública. Estudiosos da violência apresentaram os números de uma realidade infame. A audiência pública reuniu pesquisadores de universidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. O professor Inácio Cano, do Laboratório de Análise da Violência, apresentou o índice de homicídio na adolescência. De cada 1.000 brasileiros com 12 anos de idade, 3 vão ser assassinados antes de completar 19 anos. Isso significa que 42 mil adolescentes serão assassinados no Brasil no período que vai de 2013 a 2019. Para o pesquisador, é preciso controlar a venda de armas no país, investir na transferência de renda e combater a impunidade. Mais de 90% dos homicídios não resultam da punição de ninguém. Então, em vez de o Brasil se debruçar sobre o aumento de penas, e se as penas são de 20, 30, 40 anos, o Brasil tem que se debruçar sobre o problema da quantidade de crimes que nunca são esclarecidos. A falta de investigação estimula a impunidade, que realimenta a violência. Custo e benefício. Qual é o benefício de eu cometer um crime nesse país mediante o risco de eu ser preso? Enquanto isso estiver na mente das pessoas, essa possibilidade de impunidade, o risco da pessoa se envolver em um crime é muito alto. Isso é fato.
De acordo com o estudo Mapa da Violência, em média 110 brasileiros são assassinados por dia com armas de fogo. Em 2012, foram 40.077 homicídios. Os jovens são as principais vítimas. 59% das mortes por armas de fogo são de pessoas entre 15 e 29 anos. Considerando a série histórica desde 1980, o assassinato de jovens por arma de fogo aumentou 655%. Também chama a atenção a mortalidade pela cor da pele. Foram 5.350 jovens brancos assassinados contra 17.800 pretos e pardos, 3 vezes mais. O estado mais violento é Alagoas, com 123 jovens mortos por 100 mil habitantes. O menos violento é Roraima, com 12 mortos por 100 mil. O problema é descobrir quem matou esses jovens. Eu tenho a suspeita que um número muito elevado das mortes de jovens no Brasil são produzidas por policiais, não necessariamente por policiais em serviço, né? E muito menos pela polícia como instituição, mas por policiais vinculados a grupos de extermínio, a milícias e a outras formações que envolvem, inclusive, transações com outros grupos criminosos. Para a presidente da CPI, a polícia investiga mal e se baseia em estereótipos para apontar culpados. Se está envolvido com tráfico de droga, é como se houvesse a licença para matar e para morrer, e não se trata mais da polícia investigar nada, é briga de quadrilha, a polícia está de fora disso. As visitas guiadas ao Congresso serão suspensas hoje a partir de 13h. Isso porque os espaços estão sendo preparados para a reunião dos parlamentares com os governadores, que ocorre amanhã às 11 horas no Salão Negro. A visitação será retomada na quinta-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para começar logo mais às 10 horas da manhã. Um dos itens na pauta é o projeto que prevê uma política nacional para a produção de biocombustíveis. Quem traz mais informações sobre esse projeto é a repórter Sara Reis, que vai acompanhar a reunião e já está ao vivo com a gente. Bom dia, Sara. Bom dia, André. A Comissão de Assuntos Econômicos analisa uma pauta com 12 itens. Um dos destaques é o projeto que pretende estimular a produção de biocombustíveis por agricultores familiares. A proposta prevê incentivos para micro-usinas que produzam até 5.000 litros de biocombustíveis por dia. Esses pequenos produtores teriam, por exemplo, acesso facilitado ao crédito e também o direito de vender sua produção diretamente para agriculturas ou cooperativas de produtores rurais. Hoje, eles dependem da intermediação de um distribuidor autorizado pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Vale lembrar que o biocombustível tem origem biológica e é produzido normalmente a partir de plantas, como no caso do etanol. Se for aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, a matéria vai para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Lá, a decisão é terminativa. Isso significa que, se não houver recurso para que ela passe no plenário do Senado, ela vai direto para a Câmara dos Deputados, o que garante uma tramitação mais rápida. André. Obrigado, Sara. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.